O capítulo já começa na adrenalina. Stan, Cindy e Patrick corriam perigo sob a presença dos cruzados, numa cidade destruída e abalada. Cindy mandava Stan fazer silêncio. Ela provavelmente tinha um plano. O restante do grupo estavam logo atrás, alguns metros de distância. Um cruzado passa bem ao lado de Stan. O desespero bate forte. Stan provavelmente já estava esperando pelo pior. E de repente, Cindy o tranquiliza, dizendo que já estava tudo bem. E eles já haviam ido embora. E Cindy afirma que eles estão indo caçar outras pessoas, que felizmente não são eles. E lá se vão eles, rumando para o caos e para a desgraça. E logo após isso, Stan nos apresenta um monólogo onde ele diz que a partir de agora estavam em 4 e que toda vez que as coisas acabavam bem desse jeito, eles esperavam algumas horas e ficavam averiguando o local, apenas para garantir. Eles entram no que parece ser um mercado e estava tudo limpo. Um dos sobreviventes avista uma lata dando sopa. Joffrey avisa para que ele saia de perto da rua e quando ele vai pegar a lata, o pior acontece. Todos ficam em alerta, tentando procurar o atirador. Eles encontram e disparos são efetuados. O atirador é atingido e logo despenca. Cindy ordena que todos ali, menos Stan, subam no telhado para vasculhar. Entretanto, Stan impede o avanço deles, dizendo que aquele atirador não era um cruzado, deixando todo mundo muito confuso. O atirador nos é revelado. Era uma mulher que implorava para que não os machucassem. Eram crianças do qual ela cuidava. Ela se apresenta dizendo ser Cook e que antes era professora do jardim de infância deles e que agora cuidava deles. E diz que ela é tudo o que eles têm. Cook diz que tem um lugar seguro e que lá há suprimentos médicos. Stan se agacha e questiona por que você atirou nele. E ela responde para o fazer parar de gritar. Stan não parece gostar muito da resposta. Uma das crianças diz para não se atrever a machucá-la. Mais tarde naquela noite, eles a interrogavam e explica que ela ensinou as crianças a usarem arco e flecha e armadilhas e que isso era necessário. Cook diz, por favor, não culpe eles. Eles não tiveram culpa. Ensinou-no que era isso ou a morte. No entanto, Cindy diz, pelo que vejo, não há muito o que fazer por eles. A ex-professora do jardim de infância diz que não havia comida e que eles eram apenas crianças. O que ela devia ter feito? E Cindy praticamente diz tudo menos isso. Stan pergunta como ela está. No entanto, Joffrey diz, eu honestamente não sei. Scott quer o paramédico do grupo. O mesmo homem que morreu devido à infecção de Randall no capítulo anterior. Ela começa a contar que, quando tudo começou, ela estava em sala de aula. E no desespero, ela pegou o máximo de crianças que deu para salvar. E depois eles tentavam sobreviver. Mas era muito difícil encontrar comida. Ela conta que 3 grupos diferentes já passaram por eles, mas nenhum deixou nada. Ela relata que um dia havia se encontrado com um sobrevivente e ele havia sido rude e havia xingado ela. Ela diz que ficou muito nervosa e pensando nas crianças, simplesmente acabou com sua vida. No entanto, ele não tinha comida, não tinha nada. Ela havia matado um homem por nada. E como já era inverno, bem, ela ensinou a um ato não tão convencional assim para matar a fome. E diz que, no fim das contas, talvez não tivesse sido à toa. Ela diz que não pode sair por aí se aventurando com as crianças, pois de frente dela, eles tinham armas. E ela continua implorando para que não machuque as crianças. No dia seguinte, eles já estavam em outro lugar, observando o perímetro. Stan diz para Cindy, você estava certa sobre atolarmos o caminhão. Cindy diz que como haviam muitos deles, poderia gerar muito problema. E Stan pergunta, e se eles forem mordidos? Estamos ferrados. Após um breve planejamento, Kelly pergunta a Thomas se ela tinha direito de fazer uma pergunta, um tanto quanto pessoal. E ela diz, você nem me conhece. A gente só comeu na mesma lanchonete. Me sinto tão patética dizendo isso. Isso me faz ficar brava, mas promete que vai cuidar de mim? Enquanto Thomas e Kelly estavam tendo um diálogo bem fofinho, Stan diz que não sabe quanto isso significa para ela, mas agradece. Stan agradece o fato que, por conta de Cindy, suas vidas foram salvas 2 vezes e que não sabia como ela fazia isso, mas ele é interrompido e ela diz, você decide e age. E ela diz para Stan, então segue em frente. Porque ou você para e pensa como as coisas ficaram ruins, ou você fica curioso e deixa acontecer as surpresas da vida das quais nunca saberá se sairá vivo. E para terminar, ela diz, não precisa agradecer, gracinha. Thomas pega na mão de Kelly e diz, eu prometo. Está bem? No entanto, esse momento bonito é interrompido. Alguém aponta uma 12 para eles e manda eles não se mexerem.
Kelly pergunta o que estava acontecendo e Thomas diz que estava tudo bem. Stan levanta as mãos e diz que eles não eram cruzados. O policial percebe isso e diz que eles estavam armados até os dentes e que não era algo muito comum de se ver, e pede para que eles o acompanhem. Eles chegam então no acampamento de onde o policial estava. Por precaução, Stan pergunta se Cindy estava armada, mas ela diz apenas observe. O policial diz que achou eles nas montanhas e que, assim como eles, também estavam se escondendo. Thomas pergunta o que ele pretende fazer. O policial responde que eles devem se organizar e se agrupar. No entanto, Cindy percebe que na viatura dele, no banco de trás, havia uma pessoa e ela pergunta quem seria. E ele responde que era um prisioneiro. Ele explica que na noite em que tudo aconteceu, este homem bateu seu carro violentamente e, para tentar ajudar, ele chamou uma ambulância, mas ela nunca veio. Geoffrey comenta que o policial devia estar sob muita pressão, e Cindy diz, eu que o diga. A cena corta então para o velho abrigo deles. Kedrick estava chorando e alguém dizia, fala baixo, não queremos acordar as crianças, não é? Thomas indagou, nós estamos discutindo sobre isso mesmo? Ou você só está dizendo o que vai fazer de qualquer maneira? Nós querendo ou não? E Cindy falava, eu só estou dizendo a vocês o que deve ser feito, só isso. Geoffrey tentava argumentar, dizendo, sei lá, a gente não deve ver o lado dela. Quero dizer, ela foi bastante honesta conosco, não houve armadilhas ou coisas do tipo. E Cindy retruca, isso foi depois que ela ficou baleada, quase à beira da morte, e aí a gente ajudou ela. Por incrível que pareça, Kelly era a favor de Cindy. Thomas tentava fazer Kelly mudar de ideia, dizendo docinho, escute, eu sei que as coisas estão malucas, mas se você pudesse vê-los... E Kelly interrompe dizendo, eu veria 6 criancinhas. Mas não é só isso que eles são agora, né? Kelly continuava a dizer, nós não podemos reabilitá-los. Se ficarmos aqui, estaremos pedindo por encrenca. Se esta ideia de Alaska funcionar, nós precisamos continuar nos movendo para o oeste. Sozinhos, eles morrerão de fome, ou serão pegos, ou eles podem sobreviver do jeito que ele os ensinou, o que é má notícia para quem aparecer por aqui. E Kelly completa dizendo, para mim, parece que as coisas já estão difíceis o suficiente lá fora. Geoffrey diz, eu sei que eles são poucos, mas não vejo porquê de não levá-los conosco. Porém, a outra sobrevivente diz, um pouco? Depois do que eles fizeram com a gente? Cindy diz, eu não os quero perto do Patrick, Geoff. Isso não é negociável. Thomas se retira, mas antes de ir questiona, então o que é, Cindy? Porque é assim que o inferno é. Stan iria perguntar como nós, mas então ele é interrompido e Cindy pede para que ele pegue Patrick e que só precisava de 2 minutos. Assim então, prestes ao nascer do sol, Cindy se aproximava lentamente das crianças e com uma gigantesca dor reprimida. Todos ouviam lá de fora e Stan resolvia entrar. 2 crianças olhavam com muito medo. Cindy apontava sua arma para eles, extremamente abalada e afetada. Quando Stan se junta a Cindy, ele falava em seu monólogo. Eu não imaginei as pessoas que eles teriam matado no futuro. Enquanto as crianças choravam, ele continuava. Analisei as poucas opções. Se nós não vimos, eles não fizeram. Não inventei cenários na minha cabeça, onde um milagre de última hora o salvaria. Tudo o que pensei foi que finalmente eu aceitei. As 2 últimas crianças eram eliminadas. Cindy agradece pela companhia e é assim que acaba o capítulo.